Agora, posso ouvir um amém? Hoje o nosso título é O Maior Mandamento. Repete comigo, por favor, o maior mandamento. Ok, o maior mandamento. Todos já sabem, todos já conhecem. Foi interrogado sobre o maior mandamento e quiseram tirar dele uma quebra de mandamento, né? E ver se ele tinha uma escolha e ver, na verdade, se o Pai era prioridade. E olha a forma incrível em que Jesus responde a pergunta no qual esses homens mal intencionados a fizeram. Mateus capítulo 22 e o verso de número 34. Mateus 22, verso de número 34. Repetindo, Mateus 22, verso de número 34. Andei observando algumas lideranças chegando atrasado, o louvor tinha acabado, líderes de célula chegando. Talvez seja por isso que na célula dele ele tem tanta dificuldade, botando tanta mensagem assim. Pessoal, não se atrasa não. Como isso não vai acontecer? Se aqui a gente vê nitidamente pelo menos 4 líderes de célula chegando atrasado depois do louvor. Jesus do céu. O meu irmão tomava Santa Ceia, eu vinha no culto da noite de novo. Verso 34 diz assim, irmãos, por favor, do capítulo 22. Sabendo que os fariseus que Jesus tinham calado os saduceus com a sua resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Sabendo-se os fariseus que Jesus tinham calado os saduceus na pregação anterior, com a resposta que ele havia dado. Quem lembra disso? Que os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição dos mortos, e eles foram perguntar justamente isso para Jesus, ok? Reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, doutorado, bacharelado na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta, e aqui está a pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Por que ele pergunta da lei de Moisés? Mais uma vez, coisa simples, mas importante. A graça, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, Jesus estava vivo, e o Novo Testamento, acredite, ele não foi escrito literalmente, ou passado a pano limpo literalmente, nos dias que Jesus estava em vida. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são da década de 60 depois de Cristo a 85 depois de Cristo. Então só tinha um texto básico para Jesus falar, não era o que ele estava vivendo, ele estava com o texto básico de toda a Torá de Moisés, a lei de Moisés. Apesar de nós conhecermos aqui a lei dita por nós, os 10 mandamentos, quem acredita que é os 10 mandamentos, levanta a mão por favor. Mas no original são 613 mandamentos, 613, eu prefiro ficar com 10, a muito é dado, muito é cobrado. Foi colocado, foi na verdade compactado, e todos eles vão dar a mesma coisa. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? A pergunta que esses homens religiosos, agora dito como especialista da lei, faz a Jesus. Número 1, verso 37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Eles não perguntaram sobre o segundo ou o terceiro, mas Jesus vai colocar: o segundo é igualmente a esse. Por quê? O primeiro eles conheciam. Esses caras, eles erraram, acharam que estavam fazendo certo. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, vê que ele é um baita de um religioso, matando e prendendo um cristão, em nome daquilo que ele acha que é certo. Então esse primeiro aqui, eles sabem. Aí Jesus fala aquilo do entendimento dele. Agora Jesus fala aquilo no cujo qual não vai agradar muito a ele. Qual é o outro mandamento? O segundo agora é o que eles ignoram. Se você olhar no capítulo 23, talvez seja a nossa próxima pregação, ele vai dizer 8 vezes: ai daquele, ai daquele,
Ai daquele. Então ele começa a pegar esse tipo de gente aqui, que ignora pessoas comum, que faz acepção de pessoas, e dizendo que para eles vai ter um baita de um juízo. Ai daqueles que cobram e não fazem. Ai dos escribas, dos fariseus, que acham que a santidade está na roupa. Ou seja, ai daqueles que se preocupam apenas em limpar a parte externa do prato e não a parte interna. Ele vai dar uma colocação comum para eles, né? Ou seja, eles se tratam da aparência, mas o exterior está vazio. Aonde nós conhecemos a palavra chamada sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Um caixão muito bonito por fora, mas um defunto morando dentro dele. Alguém muito ornamentado, uma coroa, mas não tem vida, não bate o coração, o cérebro não funciona, não tem emoções, não tem razão mais para funcionar. Alguém aqui nessa manhã? Bom dia, irmãos. Alguém aqui nessa manhã? Falei rápido? Falei alguma coisa diferente? E o segundo é igualmente importante, ou seja, tudo aquilo que você sabe de Deus. O que você sabe de Deus? Diga assim: ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de toda a sua mente. E o segundo igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o difícil para o fariseu. Jesus, ele deu uma aliviada em cima, porque eles amam a Deus. Eles fazem o que acham certo, mas da forma errada. Eles são demasiadamente demais, chamado religiosos ao extremo. Mas eles não têm a prática da irmandade, do amor ao pobre. Lá no capítulo 23, você vai ver, talvez na quarta-feira, que eles roubam dízimos das viúvas. Dá a entender que eles vão na casa da viúva fazer uma visita, mas não é porque eles amam, porque eles querem roubar o que a viúva tem. Então Jesus está botando aqui para eles aquilo no qual eles conhecem, aquilo no qual eles precisam praticar. O de cima ama a Deus, o judeu ama, irmãos, de todo o coração. Eles fazem, de toda a tua alma, eles fazem, em nome de Deus, o nome de Yahvé aqui. Mas o segundo eles não cumprem. O segundo é igualmente ao primeiro: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai resumir dizendo no verso 40: toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesse mandamento. Agora, quando a gente pega o primeiro e o segundo, parece que tem uma diferença muito grande. Não tem, irmãos. Por muitas vezes, irmãos, quando a gente atinge o ápice de verdade de amar a Deus, eu estou dizendo para vocês que os judeus, eles queriam amar a Deus mesmo de verdade. Eles tinham essa intenção. Eles foram nascidos numa escola judaica. Você vê, quando Paulo é interrogado, ele fala: eu fui doutrinado aos pés do Gamaliel, um doutor da lei. Nicodemos também. Então, quando você vê o risco desses caras, era aqueles extremistas da palavra. É tipo um bereano de Atos dos Apóstolos. Examina a lei, tintim por tintim, põe toda ela em sua devida colocação. Aí esse segundo agora, Jesus está ajuntando. Só que a lei que Moisés coloca para a gente, você vai entender agora. Talvez você nunca teve a oportunidade de ver o texto dessa forma. Lembrando que a primeira todo judeu sabe. Qual a primeira? Ama a Deus de todo o seu coração, todo o entendimento, toda a tua alma. Qual a segunda? O teu próximo como a ti mesmo. Eu quero que você repita isso pelo menos 4 vezes, 5 vezes. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Beleza. Êxodo capítulo 20, verso 3, onde nós tiramos as regras, em que Jesus termina no versículo 40 dizendo que toda a lei e os profetas se restringe a isso aqui, se baseiam nisso aqui. Vejam bem, Êxodo capítulo 20, verso 3: não tenha outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Primeiro da lei. Segundo, não use o nome do Senhor teu Deus. Perdão, verso 4: não faça para si espécie alguma de ídolo, de imagem. Ok? Não use o nome do Senhor seu Deus em vão. Ok? Agora, esses 3 no qual é colocado para nós são somente para Deus. Não tenha outros deuses.
Não faça imagem nenhuma. Na verdade, o 3 e o 4 é a mesma coisa, ó. Não tenha outros deuses além de mim. Aí no 4, de que forma que eu vou ter outro Deus? Ó, não faça para si espécie alguma de ídolo, de imagem, qualquer outra coisa que há no céu, na terra, no mar. Então, para você que tem uma foto de Aparecida, Jorge, você que tem uma foto de um santo, Jorge, você que carrega na sua carteira um santozinho aí, Deus está dizendo assim, ó, ou é eu, ou é ele. Pronto. Deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu não sei se existe alguém aqui do candomblé ou da Umbanda. Peguei um Uber lá no sítio para ir lá no Jardim América. Aí eu vi um garotão, toda à vontade, um pagodeiro dentro do carro. Eu falei, Jesus do céu. Aí quando ele olhou assim, que eu não fui muito fã do som, ele botou logo na JB. Menos mal, né? Aí ele botou lá, eu fui conversando com ele. Eu falei, cara, vou arrancar alguma coisa desse menino. Aí quando eu vi lá na frente, lá 2 guias gigantes assim. Aí eu falei assim, você é do candomblé ou da Umbanda? Aí ele falou. Aí eu falei para ele assim, o que você faz lá? Aí ele, eu sou do santo tal. Eu fui alimentando ele, alimentando. Fui deixando ele bem à vontade, ele dizendo tudo que ele fazia. Ele era aquele que fazia a invocação, o levita da parada que tocava, e o tamborim dele bem, o santo descia. Aí ele foi falando que na mata ele tem uma entidade, na rua outra. Aí foi colocando tal, porque o tranca-rua é o maior da rua, mas trabalha para ele o Zé Pilintra, trabalha a mulamba. Eu falei, ai que legal, legal. Tu conhece tudo mesmo, né? É. E ele foi falando. Aí eu falei para ele assim, que bacana, rapaz. E quem é teu chefe maior? Ele é o diabo. Eu falei, entendi. A gente faz tudo que ele manda. Eu falei, que legal, bacana. Tu conhece a história do diabo? Ele falou assim, conheço. Ele estava no céu e foi rebelde com Deus e quis usar o livre-arbítrio dele, quis usar o dom dele, na verdade, quis ter o público dele também, era a conversa dele, tá? Da forma que ele entende. E aí Deus não gostou, Deus queria tudo para ele, e expulsou ele do céu, e criou o inferno e colocou ele lá. Eu falei, rapaz, você é teólogo, que bom. E aí quando ele falou do inferno e colocou o diabo lá, eu falei assim, agora deixa eu te perguntar, o inferno é bom ou ruim? Ele falou assim, dizem que é ruim. Eu falei, não, dizem não, eu acho que é, cara. Porque eu já li na Bíblia que no inferno, você pede para morrer e não morre. Tem lago de fogo queimando as pessoas, tem enxofre, é um lugar horroroso. Aí ele assim, mas eu não vou para lá não. Eu falei, aí eu falei assim, você não vai para lá? Ele, não, vou para o céu, faço coisa boa. Eu não faço nenhum tipo de trabalho para prejudicar ninguém, eu faço para abrir os caminhos. Eu falei, peraí. Quem é o teu chefe? Ele, o diabo. Eu falei, ele está onde? No inferno. Eu falei, você está servindo ele em vida, você acha que na morte você não vai ficar com ele? Quando eu falei isso, que o destino dele, a quem ele serve em vida, também reina na morte, ele falou, não vou para o inferno não. Eu falei, então trate de entregar a tua vida para Jesus o mais rápido possível. Eu vi aquele menino estático durante 3 a 5 minutos. A corrida acabou, a corrida acabou, vou zerar aqui ele. Qualquer uma religião, ela te mostra um prazer momentâneo em vida. Ela não te diz a verdade sobre a eternidade e sobre a morte. Quando o Senhor diz em Apocalipse, nas páginas finais, quem ficarão de fora, Ele manda que os idólatras fiquem de fora. Se você serve uma entidade agora, uma imagem agora, você também vai servir ela na eternidade. Por isso que o texto diz, não faça outros deuses além de mim. Quem constrói um Deus? O seu avô construiu um Deus, os seus pais construíram um Deus, alguém te batizou com esse nome, ou seja, construíram algo e apresentaram para você tradições. Aí ele diz, não faça espécie alguma de ídolo ou de imagem.
Então você pode ser dia 12 de outubro, Aparecida, dia 25 de abril, 23 de abril, Jorge, que são santos, né? Dizendo assim, mais potencial no Brasil. Você acha que você vai para o céu quebrando um mandamento desse? Ai, o meu Jorginho lá, ai, a minha Fátima, a minha Aparecida. Você conhece a história de como foi criado isso aí? Você sabia que o Jorge era o nome guerreiro, que ele era um cristão valente? Não é a metodologia que fizeram dele. Ninguém vai comprar uma história feia, irmãos, se montarem uma história bonita. A tal padroeira foi achada dentro de um rio, uma imagem, um pescador, um homem comum, iletrado. Tanta gente sábia caindo na lábia de alguém que nem letra tem, nem conhece nada. Um cego guiando outro cego. Está comigo aqui? Não. Devia estar com Jesus. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Perigo. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Coisas erradas. Um dinheiro errado. Deus me abençoou. Está usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus para abrir porta. Chega numa empresa, numa entrevista e diz assim: não, eu sou cristão. O cara não tem comunhão com a Santa Ceia, não toma, não desce nas águas do batismo, não dá o dízimo para Deus e tem coragem na entrevista de usar o nome de Deus, irmãos. Eu sou cristão. Não usarás o nome do Senhor teu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usa o nome dele de forma indevida. 2 mandamentos até agora. 3, lembre de guardar o sábado e fazer um dia santo para o Senhor. Existe adventista que guarda, etc e tal, beleza. Eu não vou dizer que é o sábado, hoje, como judeu, a partir das 18 horas, de sexta-feira até 18 horas, ou 5h59 do sábado, eles guardam esse dia. Se nós formos recriminar isso aqui, meu irmão, o que a gente cristão diz? Domingo é dia de quem? Senhor. Guarda um dia para Deus. Um dia de oração, um dia de jejum, um dia de você fazer algo extraordinário para Deus. Não é literalmente nosso judaísmo de lá, é outro ocidente aqui, irmãos. Mas existe um dia de nós congregarmos, sim, existe um dia no qual nós não temos atividades laborais em casa, do trabalho, da faculdade, um dia totalmente propício a um culto e a família. Acabou de cultuar, esteja com a sua família, passeie, almoce fora, se divirta. Vai de manhã, faça tudo, e à noite, vem e congregue. Está comigo aqui não? Devia estar com Jesus. Então nós temos 3 aqui, entre os 10 mandamentos que são para Deus. 3 são para Deus. E repetindo, não tem outros deuses, não fazer imagem, não use o nome do Senhor teu Deus em vão, ok? E outro, guarda um dia para Deus. Vamos lá. Posso dizer para você, guarda a semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro para Deus. Agora, os 7 outros mandamentos, já que nós estamos falando, qual é o maior mandamento? Olha só, Deus se preocupou mais em nossos relacionamentos com pessoas do que com dele. Ele só faz assim, comigo, me ame mais que tudo, creia em mim, dependa de mim, não tenha outro Deus além de mim, eu sou o suficiente na sua vida. Aí, agora quando se relaciona em pessoas, no verso 12, por favor: honre teu pai e tua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra em que o Senhor teu Deus lhe dá. Honra pai e mãe. O nosso próximo mandamento é o mandamento mais quebrado nos dias de hoje. Eu já falei a minha opinião sobre isso aqui. Honrar pai e mãe não é pagar plano de saúde para mãe. Honrar pai e mãe não é você pagar um aluguel. Honrar pai e mãe não é você pedir bênção. Honrar pai e mãe é você ter comportamento digno, no qual você não possa depravar o nome do seu pai e da sua mãe. Pede bênção em casa e vai fazer um ponto de prostituição. Pede bênção em casa e vai se embriagar na esquina. Pede bênção em casa e vai fazer coisa errada lá fora. Não, irmãos, é na presença e na ausência. Então honrar pai e mãe é o nome da sua família.
não é o que você dá com as mãos. Está comigo aí? Quer que eu responda? Verso de número 13: não mate. Repete comigo: não mate. Verso 14: não cometa adultério. Verso 15: não roube. Verso 16: não dê falso testemunho do seu irmão. Em outras palavras, para de fazer fofoca da vida do próximo. Crente fofoqueiro, quebrando mandamento. Não queria falar nada não, mas é porque fofoca. Vamos lá. O 10º: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos, nem sua serva, nem seus bois, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Como é que nós iremos ter entendimento sobre tudo isso que está escrito nos 10 mandamentos? Simples. Preste atenção. 3 lá em cima são para Deus. E o interessante da fala de Jesus é que eles perguntaram qual é o maior e o melhor mandamento. Jesus falou: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aí ele vai falar outro no qual eles não perguntavam. E eles talvez não praticavam. Entendia, mas não queria. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Repete comigo: ame o seu próximo como a ti mesmo. Pisa no pé de alguém. Você não vai pisar? Pô, pisa, pô. Pisa aí, Helena. Pisa no pé da Helena que está com sandália. É muito fácil você pisar no pé de alguém. E a gente faz isso diariamente. Agora eu quero saber se você gosta de levar um pisão. É muito fácil você falar de alguém. Agora eu quero ver se você gosta que as pessoas falam de você. É muito fácil você cobrar alguém. Agora eu quero saber se você gosta que as pessoas lhe cobrem. É muito fácil julgar alguém. Agora eu quero saber se você gosta de ser julgado. É muito fácil você empurrar alguém. Agora eu quero saber se você gosta de ser empurrado. O que o mandamento está dizendo para a gente aqui? Por exemplo, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Do outro lado, vou crescer, vou casar, vou ter filhos e vou querer que meus filhos façam aquilo cujo qual eu estou fazendo com meu pai e com a minha mãe. Então o que esse mandamento ensina para a gente? O que eu não quero para mim, por exemplo, quem ainda não tem filho, levanta a mão. Levanta a mão lá em cima, por favor, só para identificar. Gente, muita gente, viu? Quem não tem filho, vocês querem filhos bons ou ruins? E por que vocês são ruins? Você está entendendo? Olha como é que o mandamento, o segundo, vamos falar de Deus já, tá? Deixei a melhor parte para o final. Mas olha como é que a gente cobra uma coisa e a gente não gosta de ser cobrado nessa. Levanta a mão quem não tem filho. Suponhamos que o teu filho seria um capetinha. Você ia gostar disso? Então por que você vive pentelhando papai e mamãe? Pastor, um capetinha forte, para você entender a linguagem hoje. Suponhamos que teu filho seja o maior mentiroso da sua família. O sangue de Jesus tem poder, pastor? Poxa, vim aqui essa manhã para ouvir essas coisas. E por que você mente? Então qual é a colocação desse mandamento acerca do segundo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele colocou ame o teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, eu vou amar alguém de tal forma como eu gostaria de ser amado. Eu vou tratar alguém da maneira que eu gosto de ser tratado. Simples. Presta atenção, presta atenção. Quem quer que alguém te mate hoje com um tiro na cabeça? Pastor, esse custo está um Jason. Quem quer hoje que alguém acabe com a sua vida? Por exemplo, eu não quero que ninguém me mate, nem ninguém na minha casa. Mas eu também não devo matar ninguém. Então o mandamento dessas coisas agressivas, que ninguém quer, é bom a gente ter entendimento. Porque a lei da semeadura, se eu plantar,
eu vou colher. Não mate, não cometa adultério. Qual homem que gostaria de ver outro homem pegando a sua esposa? Qual homem que gostaria de ver outro homem olhando o bumbum da sua esposa? Ninguém gosta, né? E por que vocês olham a bunda das mulheres dos outros? Qual homem que gostaria de ver a sua mulher nua? Que outro homem vista a sua mulher nua? Qual homem? E por que nós olhamos, estou dizendo nós, toda a igreja, olhamos o que não devemos? Então qual é o grande mandamento? Eu não quero que ninguém cobice a minha esposa, então eu não devo cobiçar a esposa de ninguém. Bom dia. Não roube. Oi Jesus, deixa a gente ir embora, Senhor. Não roube. Uma caneta da empresa, é sua ou da empresa? E por que você pega? Eu não gosto de ser roubado. Roubaram meu iPhone. Pergunte a Deus por que isso está acontecendo. Qual a lei da semeadura que você deve estar colhendo? Segundo a Bíblia, há uma proteção para aqueles que são fiéis ao Senhor. Por que está acontecendo algumas coisas contigo? Está roubando a quem? Doença, carro quebra, um monte de prejuízos no visível e no invisível. O que está acontecendo? Qual a lei da semeadura que você está quebrando? Ladrões. O próprio Deus, Ele nos diz na sua palavra: todavia me roubais. E o povo pergunta, dizemos: onde te roubamos? Vocês me roubam no dízimos e nas ofertas. Um monte de ladrão congregando. Pastor, é agressivo você chamar de ladrão. Eu estou só lendo na Bíblia, irmão, educado. Só estou lendo a Bíblia. Ai, porque eu vi um vídeo na internet de um pastor que falou: um monte de ladrão não devia nem usar ar-condicionado. Eu também tenho dessa opinião. Um monte de gente exigente, quer usar tudo e não colabora para nada. Quer dizer, minha casa, minha igreja, mas não é um com a gente. A Bíblia diz: uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só sentimento. Não dá para servir um rei de meio corpo não, irmão. Não põe a mão de coração, não está, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Ladrões. Ladrões, irmãos. Vai mentir que é outro evangelho? Não, eu prefiro uma aula de coach. Paga por ela. Não vai mudar nada. Vai viver com o mesmo problema 10 mil anos. Problema de 10 anos ouvir um coach não melhora, irmãos. Uma palavra dessa não observar, irmãos, você nunca vai melhorar, irmãos. Não roube, ou seja, eu não quero que ninguém me roube, mas eu ando roubando a todos. Se eu puder receber o troco errado, eu não vou dar. Se eu puder, eu não vou fazer. Ladrões, irmãos. Pegue bem a segunda colocação de Jesus, no qual Ele colocou para a gente, dizendo: faça para o seu próximo o que você quer que façam para você. Aí você vai entender a lei. Alguém aqui é casado? Os homens é casado? Levanta a mão os homens casados, lá em cima, por favor, se for homem de verdade. Se for homem de verdade, estica o braço todo. Se for meio homem, fica com ele assim, ó, 45 graus. Lá em cima de verdade, diga assim: não quero que ninguém olhe para minha esposa. Então pare com pornografia. Então pare com pornografia. É a semente que está na sua vida, na sua casa. Bom dia. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Meu Deus do céu, irmãos. O que tem de crente fofoqueiro, meus irmãos? Me dá nóia. Às vezes eu estou numa roda e como você é pastor, o pessoal quer conversar problema. Até isso eu evito, porque, cara, tem momento para tudo, irmãos. Eu acho uma covardia às vezes falar de quem não está, irmãos. O que tem de gente achando que está fazendo bem, está fazendo mal, irmãos. Por que o nome de muitas pessoas não sai da boca dos outros? Porque você também não tira o nome dos outros da sua boca. Deixa eu te falar, irmão, já é difícil tomar conta da nossa vida, sim ou não? Para que eu vou ter mais outra?
Não, preciso saber com que roupa a fulana saiu, né? Fala sério, irmão. Fala sério. Toma conta de sua vida, irmãos. Então o texto diz aos fofoqueiros de plantão: não dê falso testemunho, fofoca ao seu próximo. E outra coisa, não cobice a casa do seu próximo. Tudo que seu irmão tem, irmãos, o que eu vejo de inveja às vezes entre a gente, meu Deus do céu, não sei nem se nos dias de hoje é vontade de você subir no altar para dar testemunho de bênção que Deus fez na sua vida. Que é arriscado você cair e descer da escada, que tem tanta gente bisbilhotando assim, irmão. Guarde o seu testemunho, irmão. Quando tiver que contar com um testemunho, entre no quarto secreto, fale para Deus: obrigado, Deus, solta foco com Deus, escolha a dedo a quem você pode contar. Solta que está grávida, aqui não gera, vai falar: ah lá, para ela tu faz. Um monte de meninas no dia de hoje. Está desempregado, abre a porta, aí o outro fala: eu estou buscando um tempão, comparando com o outro, irmão. Se eu creio que existe um Deus cuidando da minha vida, o que é meu não está na mão de ninguém, irmãos. O que é meu está com Ele, na hora certa Ele vai me dar, irmãos. Então eu fico comparando, olhando o gado do próximo, olhando a casa do próximo, olhando a mulher do próximo, né? Olhando o boi, a jumenta ou qualquer outra coisa. Olha o carro do outro, olha a roupa do outro, olha o outro agora. Olha para a sua vida, irmão, gaste tempo com ela, irmão. O nome disso é ausência de secreto, irmãos. Bom dia, irmãos. Aprendeu o que é amar o próximo como a si mesmo? Aprendeu ou não? Não, se não aprendeu agora, rasga a Bíblia, irmãos. Deleta. O que é amar o próximo como a si mesmo? O que eu quero que façam para mim? Eu vou fazer como eu quero que as pessoas me tratem. Eu vou tratar o meu. Igualdade, irmão. É a palavra chamada íntima compaixão, colocar no lugar de alguém. É o que Jesus fez quando Ele diz a parábola do bom samaritano. Ele vai lá, pega aquele cara, como ele gostaria de ser tratado, Ele dá todo o suporte para aquele cara. Bom dia. Vamos caminhar mais um pouquinho? Falamos do próximo como a ti mesmo. Tem gente que é muito bom de dar conselho para outros, próximo, mas é ruim de aceitar conselhos de outros, mas muito ruim. Agora vamos falar do maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Diga: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Repete mais uma vez, por favor. Amar a Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Alguém aqui se acha habilitado nisso? Alguém aqui se acha completo nisso? Quem ama a Deus de todo o coração? Levanta a mão para os céus, por favor. Gente do céu, muita gente de braço trancado. A outra irmãzinha botou meia mão assim, ó. Quem ama a Deus de todo o coração? Isso. Agora baixa quem abandonou Deus. Quem ama a Deus de todo o coração? Vai aumentando. Todo o coração, todo o entendimento, de toda a sua alma. Vai aumentando. Todo mundo? Se ama a Deus de verdade, se você está pleno em Deus, levante as duas mãos. Agora diga: eu te amo, Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Sabe o que ele está dizendo sobre isso? Que os seus pensamentos são do Senhor, que a sua alma não tem vaidade nela, é tudo no Senhor. Ou seja, ela não é alma aflita, não é uma alma ansiosa. Você está confiando em Deus. E aí, como é que você levantou a mão se você sofre de ansiedade? Porque uma pessoa que confia plenamente em Deus não anda ansiosa. Como é que temos mais um mandamento quebrado? Não minta. A gente acha que a gente ama Deus, sabe por quê? Você participou de escola dominical, porque você tem Bíblia de estudo, porque você fez seminário. Mas na verdade, o Jó vai trazer para a gente uma realidade do Evangelho de hoje. Antes eu ouvia te falar, mas a minha experiência de vida, hoje eu te conheço. E na hora de nós conhecermos a Deus, se aprofundarmos em Deus, a gente nega Ele. Por quê? Onde tu estava quando isso aconteceu?
Por que você me abandonou? Você não está vendo o que eu estou passando? Tô, meu filho, aproveita e mergulha dentro para você me achar. Por muitas vezes a gente não vai conhecer Deus no palácio. Quando Deus se revelar ao povo do Antigo Testamento, saíram do Egito e falou: vai para o deserto. Quando Jesus recebeu a paternidade do Pai: meu filho amado, quem eu tenho prazer, agora vai buscar experiência comigo, deserto. Todos nós vivemos afugentados no deserto. Ninguém quer passar na prova. E se você não quer passar no teste, você não vai conhecer a Deus pessoalmente. Deus, Ele se materializa na nossa fraqueza. Paulo diz: quando eu estou fraco, Ele vem e me torna forte. O que é amar a Deus acima de tudo? Repete comigo: o que é amar a Deus acima de tudo? Quando Deus lhe mostra algo e depois Ele não lhe dá esse algo. O que é maior, a promessa ou quem te prometeu? Quem troca Deus por um filho? Mas Deus te fez promessa. Fez ou não fez? Deus falou que ia abrir uma porta. Fez ou não fez? Quem é mais importante, a porta ou Deus? Deus falou que ia converter o marido, converter a esposa, ia converter a casa, mas ainda não aconteceu. Quem é maior, Deus ou eles? E por que a gente chega a se chatear? E por que a gente chega a se afastar? E por que a gente chega, irmãos, a chutar o balde, como diz o nosso ditado? Porque Deus não realizou aquilo que Ele um dia falou para a gente. O autor que nós iremos ler aqui agora, ele foi bem cirúrgico quando ele diz: Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Repete: quando Ele fala, Ele cumpre. E por que algumas coisas não cumpriu? Porque você descumpriu o tempo da espera. Deus falou para Abraão que ia dar um filho. 11 anos depois que ele faz, ele pega Agar. Deus mentiu? Deus falou que ia dar? Falou o dia? Falou a hora? Apenas falou. Bom dia. Deuteronômio capítulo 3, verso 21. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu os próprios olhos tudo que o Senhor Deus lhe fez. Moisés dizendo para Josué: fez desses dois reis. Ele fará o mesmo com todos os reinos do norte do Jordão. Ou seja, Deus entregou os inimigos na mão de Moisés e agora também fará assim com Josué. Não tenha medo das nações, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por você. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza, e a tua força, e a tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão. Moisés pedindo. Moisés tem crédito com Deus ou não tem? Tem ou não tem? Cadê os crentes de plantão? Moisés tem crédito com Deus ou não tem? Você tem crédito com Deus ou não tem? Baixou, né? Moisés tem crédito demais com Deus. Mas acredite que alguns créditos não serão contabilizados para nós, porque gastamos demais
Ou, em outras palavras, quebramos alguns princípios e ainda queremos algumas promessas. Por favor, peço-me que me deixe atravessar o Jordão. É Moisés pedindo. Para ver a terra boa do outro lado do rio, a bela região montanhosa do Líbano. Presta atenção comigo. Moisés dizendo para Josué: Josué, é contigo. Aí o texto diz, o narrador, que é o próprio Moisés, Pentateuco, ele disse assim, ó, eu fui lá questionar com Deus, falei com Deus assim, pô, caramba, estava lá no Egito, lá com o príncipe de Faraó lá, o Senhor me chamou, obedeci o chamado, ó, como é que eu estou hoje? Povo aí, só o sangue de Jesus, povo barulhento, atribulado, aturei tudo, e o Senhor mandou eu sair do Egito para a terra que emana leite e mel. Agora, eu não posso ir nessa terra, depois do Jordão, já é a terra. Moisés implorou a Deus. Irmãos, às vezes, um filho, uma filha, um servo, uma serva, um líder, uma líder, vai implorar, mas você sabia que liberar não é a melhor opção? Ah, mas fulano se arrependeu, mas tira e nega para ele não errar de novo na próxima. Bom dia. Bom dia. Mas o Senhor estava irado comigo, Moisés dizendo. O Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu, e ele disse, basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Quem acha que Deus tem uma intimidade com Moisés tremenda? Olha o que ele disse. A outros eu falo com enigma, Moisés fala face a face. Deus tirou com Moisés? Tirou. Moisés pediu uma coisa nobre, pediu no direito dele, no direito dele. Deus atendeu? Não. Amarás o Senhor teu Deus até mesmo quando ele não te atende. Mas eu fiz tudo. Teve falha, Moisés. Eu dei uma ordem e você fez outra. Está comigo aí, não? Qual é o texto em que Moisés falha com o Senhor? Acompanhe, por favor, Números capítulo 20, verso 7, por favor. Números 20, verso 7. Números 20, verso 7. E o Senhor me disse: você, Arão, pegue a vara e reúna todo o povo enquanto eles observam. Fale aquela rocha e ela jorrará água. Diga assim, fala. Falar é bater? Falar é espancar? Diga, fala. Fala, 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 fala. Diga, falar. Até papagaio fala. Fale aquela rocha. Vocês tirarão água suficiente para matar a sede de toda a comunidade e seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida Arão mandaram chamar o povo a se reunir em frente à rocha. Ouçam, seus rebeldes, o que pode tirar alguém de usufruir de uma promessa? Domínio próprio. Moisés acabou de ter uma revelação de Deus. Qual foi a revelação de Deus? Moisés, eu estou vendo que o povo está fazendo com você. Eu estou com você. Pegue a vara, estarei com você. Fale a rocha, estarei com você. A rocha dará água o suficiente por causa de você. Aí quando Moisés vai até o povo, ele vê um povo que o zangou, que tirou a paciência dele. Olha a prova do discipulado, a prova de ter filho, a prova de liderar, a prova de ser um líder de célula, a prova de na atualidade ser um pastor. Se a gente não tiver um amor próprio, nós iremos nos perder no amor dos outros. Por isso que precisamos ter uma identidade de sermos pai, de sermos mãe, de sermos líderes, de sermos pastor. Por quê? Senão, meu irmão, a gente vai perder a nossa oportunidade de atravessar o Jordão. Você está comigo aí, não? Moisés tem crédito com Deus? Moisés tem crédito com Deus? Verso de número 11. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita. Moisés fez o que Deus queria?
Fez, mas de forma errada. Como é que Saul perde o reino dele? O que tem de errado fazer um sacrifício? Nada. Mas na hora errada. Qual foi o medo dele? Eu arriei o sacrifício aqui porque o povo estava indo embora. Nunca seja líder por causa dos seus discípulos. Seja líder porque Deus te chamou. Nunca seja pai apenas por causa dos teus filhos. Seja pai porque Deus te instituiu para que você seja pai ou mãe. Se você olhar a esfera abaixo, você vai acabar ferindo a rocha e não falando com ela. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Amar a Deus até em cima da sua família. Vai doer. Que tem gente que abandona Deus por tudo, né? Minha casa primeiro, Deus está na frente da minha casa. Olha o próximo episódio que a gente vai ver. Por muitas vezes a gente abandona Deus pela nossa família, perdemos a nossa família e perdemos Deus. Mas nem sempre, quando a gente abandona algumas pessoas por causa de Deus, a gente ganha o coração de Deus e Deus ganha o coração deles para a gente. Bom dia. Alguém comigo aí, não? Se eu falar rápido, vocês caem. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, os seus animais beberam e mataram a sede. É isso que o povo quer. O povo quer fazer da gente um objeto de adoração deles, saciar o desejo. E alguns querem somente usufruir de Deus através da nossa vida, do nosso ministério, mas não querem compromisso nenhum com Deus. Se você não tiver uma identidade, você se perde, irmãos. Por isso que o texto diz: ama o seu Deus acima de tudo. Porque se Moisés de fato tivesse observado, amado a Deus acima de tudo, ele falava. Mas ele no momento se entregou aos pensamentos terrenos, olhando para aquela rocha, ferindo aquela rocha. E a sentença veio. Por que Moisés não pôde atravessar o Jordão? Simples, verso 12, por favor. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, em mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra aonde eu lhe dou. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus não quebra princípio para estabelecer presente para a gente. Quebra princípio para você ver. Você vai ficar só olhando, vendo todo mundo avançar e você ficar para trás. Quebra princípio mesmo. Vai lá, quer agradar os homens para você ver. Agrade as pessoas, prega o evangelho que as pessoas gostam, não o que Deus manda para você ver. Lidere apenas para o povo e não lidere para Deus para você ver. Seja pai apenas para os seus filhos e não seja pai para Deus para você ver. Bom dia. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Se Deus falou dessa forma, tem que ser dessa forma. Moisés, irmãos, não entrou na terra que emana leite e mel. E nem Arão. Arão estava com a estola sacerdotal. Deus falou: Arão, sobe aqui no monte. Arão foi todo posudo com a estola. Ele falou assim: tira essa proteção do sacerdote. Deus respeita a unção, irmão. Deus respeita a unção. Arão sobe, Deus mata ele. Os filhos de Arão levaram fogo estranho para dentro do templo. Canso de falar. Filho meu não vai me tirar de Deus nunca na minha vida. Os filhos de Arão levaram fogo estranho para dentro do templo. Sabe o que Deus fez? Cerou o fininho nos dois. Arão foi chorar, Deus falou: para com isso, você já cresceu, é homem. Eles tiveram o que eles mereciam. O que é amar Deus acima de todas as coisas? Um filho desviou, um filho foi rebelde. Deus acima de todas as coisas. Os pais de hoje cristãos, o filho fala assim: mãe, eu estou gostando de uma menina. Tá bom, traz ela aqui em casa, é melhor ser aqui do que lá. Dentro da minha casa não entra atos perversos. Não pode. Não pode. Pais habilitam sexo dentro da casa dos filhos. Existem pais que sabem que os filhos estão transando dentro de casa e não corrigem. Você ama mais os teus filhos, você é um idólatra.
Você é um idólatra, você ama mais os seus filhos do que a Deus. Você vê erros na sua esposa, você vê erros nos seus maridos, ou marido, você não corrige, por quê? Porque você ama mais ela do que a Deus. A esposa está doente, você vai lá, coitadinha dela, está doente nada, ela está doente, se estivesse doente não pegava na internet. Pode levantar, mulher, vamos para o culto buscar o Senhor. Não foi assim que a gente vê a face de Ana mudando? E quando tiver um Eucana dizendo, eu faço por você, Samuel não nasce nessa casa. Eu conheço muitos maridos que amam as esposas mais do que a Deus, e a prova é que não falam para ela aquilo que Deus quer que ele fale para elas, ou ela para ele também. Pais para filho. Não é ser radical, é ser honesto, irmãos. É radical demais, não. Eu preciso ser verdadeiro, porque se eu falar alguma coisa mentirosa, amanhã eu vou ter que inventar outra mentira para sustentar essa. Então, uma vez que os seus filhos, a sua esposa já conhecem a sua opinião, é eles que se virem. Bom dia. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus, né? Eu sei que é maravilhoso nossas famílias, irmão. Nossas esposas, nossos filhos são maravilhosos. Mas se eu agradar a eles e aborrecendo a Deus, abrindo fonte de água para eles, talvez nem eu entre, nem eles entrem, irmãos. Talvez nem eu atravesse, nem eles atravessem, irmão. Então o que Deus precisa? Pessoas com caráter, pessoas de pulso, decisiva. Bom dia. Gênesis capítulo 12, verso de número 1, por favor. Queria terminar agora, mas falta mais um cadinho. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, deixa seus parentes, deixa a sua família e vai para a terra que eu te... Quem olha para Abraão como símbolo de fé? Quem olha para Abraão como símbolo de fé? Quantos casais eu vejo na igreja, irmãos, brigando por causa de contexto de família? Não, porque ele é minha mãe, porque ele é meu pai, porque não sei o quê, porque... Olha o que o texto diz. Nós temos Abraão como nosso exemplo típico de fé. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, os seus parentes. Em outras palavras atuais que Jesus vai dizer: sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe, corte o cordão umbilical. O que Deus está dizendo para a gente? Para eu fazer e ser o teu Deus, você precisa deixar os seus. Eu não caso por causa que eu tenho uma pensão. Você é um idólatra, ama mais o dinheiro do que a Deus. Eu não caso porque eu vou perder benefício. Perde benefício, mas não perde a salvação. Poxa, que evangelho que a gente está pregando aqui, irmãos? Deixará seu pai e sua mãe, a sua terra natal, os seus parentes, sua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Muito bonito, somos nós pregando isso aqui, irmãos. Muito bonito é dizer que Abraão abandonou a sua parentela, abandonou a sua cidade natal. O que significa a cidade natal, irmão? Sua parentela. Abraão abandonou a herança. Os pais de Abraão eram ricos, artesãos. Deus disse para ele: larga a herança do teu pai, que eu serei a sua herança. Larga a herança da sua casa, que eu serei a sua herança. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Está sobre a disponibilidade de Deus. E olha a promessa que ele vai fazer: farei de você uma grande nação. O que ele não era com o pai, Deus falou: eu faço. Abençoarei, tornarei você famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar por meio de você. O que você vai deixar, eu vou fazer na frente. Abandonei a minha família, eu vou construir outras famílias. Todas as famílias da terra serão abençoadas.
Bom dia. Muito bom dia. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Quando Ele tira você da sua terra, quando Ele corta o teu cordão umbilical com a sua casa. Irmãos, a condição que eu estou aqui hoje é a condição mais cruel hoje existente. Mais cruel. Todos vocês estarão indo para suas casas, visitando as suas famílias. Nós pastores temos que dar atenção à igreja o dia inteiro. Tem gente querendo ser pastor, mas não sabe a renúncia que é uma vida de um sacerdote. Outro dia minha filha falou: ai, é Páscoa, todo mundo se reunindo em família hoje. Eu falei: a nossa Páscoa é segunda. É Páscoa para todo mundo, mas para mim é igreja, é ministério, é a chamada, meu irmão. Não tem para onde fugir. Ah, é aniversário da minha mãe, estou pregando. É aniversário da minha filha, estou pregando. Não dá para ter um luxo se tem uma promessa em jogo. Quer ser comum, seja, mas não exige de Deus promessa. Porque promessa, irmãos, tem sacrifício para ela. Está comigo ou não? Quando eu pergunto essas coisas, eu queria aquelas mãozinhas. Quando eu pergunto assim: quem quer ser pastor? Quem quer largar o seu domingo em casa? Posta forte sorrindo. O pastor está muito alegre. Vai. Deixa a terra, deixa a parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo? Aonde eu mandar você tem que ir. Você não tem vontade própria. Você não sabe como vai ser a tua segunda-feira. Você não sabe quem vai morrer, onde você tem que ir, onde Deus vai te enviar. Quer servir a Deus? Quer amar a Deus acima de tudo? Quer que Deus seja a tua prioridade? Então, meu irmão, João 3,8: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem a sua voz, mas assim é todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito Santo. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Deixa eu me mostrar para você. Chega em casa, a mamãe fez comida. Como é que vai aprender a fazer comida? Como é que vai aprender a ser gente? Tem dificuldade, está lá, mamãe socorrendo, dificuldade, mamãe apertou. Deus não consegue entrar onde já tem alguém, irmãos. Deus precisa da gente aonde? No deserto. Já tem alguém te ajudando, Deus vai fazer o quê? Vai lá. Todo mundo ama Abraão. Ai, eu estou debaixo da promessa de Abraão. Está sentando nas costas dos outros. Quero ver fazer o que Abraão fez. Renunciar à sua cidade natal. O que é cidade natal? Vou para um lugar onde ninguém me conhece. Mas quem está me levando? Deus. Então estou tranquilo. Vou para um lugar na minha zona de conforto. Vou tirar da minha zona de conforto. Aqui ninguém me conhece, aqui ninguém vai me ajudar. Mas quem está me levando? Deus. Então vai ser abençoado você e a sua descendência. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as? Mateus 10:37 diz: quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Jesus não quer que você odeie os seus pais, irmão. Não é essa a ideia do texto. Não é você odiar os seus filhos ou sua esposa. Mas o texto traz uma clareza quando ele diz: quem se recusa a tomar a sua cruz. Repete comigo: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Sabe o que o texto está dizendo, meu irmão? Não é para você odiar a sua família, mas o texto está te incriminando se você deixa de trabalhar de Jesus por causa da sua casa. Se você não cumpre o ministério por causa da sua esposa, se você não cumpre o ministério por causa do seu marido, se você não cumpre o ministério por causa dos seus filhos. É isso que o texto está dizendo. O que significa cruz? Responsabilidade. Deus está dizendo: se você não tem uma responsabilidade comigo por causa da sua esposa, por causa do seu marido ou por causa dos seus filhos, você ama mais a eles do que eu. Tem gente que não sabe o que pede. Pede filho, pede filho, pede filho. Se enrosca em responsabilidade, achando que filho é boneco de Lego, que monta e desmonta. Peça coisas, mas seja responsável por elas, irmãos.
É lógico que se você falar, Senhor, eu quero um marido, eu quero uma esposa, a sua vida vai mudar, irmão. São duas pessoas agora juntas, irmãos. Só você olhar para a vida de Adão. Adão estava sozinho. E o texto diz, o Senhor vinha soar com seus pés no jardim sempre. Adão casa, cadê tu, Adão? Me escondi. A mulher que vai chegar, vai te aproximar de Deus ou vai te distanciar de Deus? O homem que vai chegar, vai te aproximar de Deus? Deus vai conseguir entrar no teu jardim? Ou você vai estar sempre ocupado quando Deus te chamar para o teu jardim? Meu filho, cadê você? Senhor, a mulher que tu me deste está me ocupando. A mulher que tu me deste, o homem que tu me deste. Que isso? Vai perder o jardim? Amarás o Senhor teu Deus acima de todo o teu coração, ou de todo o teu coração. Terminando, Gênesis 22, verso 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Uau! Capítulo 12, Abraão tem 75 anos. Capítulo 22, Abraão já tem mais de 100 anos. Com 100 ele foi pai de Isaac. De 25 para lá, Deus põe Abraão à prova. Por que depois de 25 anos quero saber essa prova? Por quê? Depois de 25 anos, quem chegou? Quem chegou agora? Isaac. Não é o tempo, é quem está me roubando de você. Não é o tempo. Abraão não precisa provar mais nada para Deus, mas chegou alguém que está tirando Deus de Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova e chamou. Sim, respondeu Abraão, estou aqui. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, que você ama, e vá até o Moriá. Lá é um dos montes, eu lhe direi o que você deve fazer. Ofereça-o como holocausto. Deus pede o quê? Deus pede o quê para Abraão? Por favor, irmãos, Deus pede o quê para Abraão? Abraão tem quantos filhos? Quem Abraão amava? Mas ele tinha quantos filhos? Qual o nome do outro? Dar o que sobra, o que eu não amo, não faz diferença, irmãos. Ah, eu vou servir a Deus. Tem gente falando assim, quando eu trocar de trabalho, já trocou de trabalho, não mudou nada. Ah, porque eu trabalho muito. Não trabalha e continua ainda não fazendo nada. Tem gente colocando culpa de servir a Deus. Irmãos, se você serve a Deus porque você está com tempo, isso não é servir a Deus, isso é falta do que fazer, irmãos. Estou com falta do que fazer, vou para a igreja, vou servir a Deus. Estou com falta do que fazer, vou evangelizar. Não, servir a Deus é não perder a linha do meu tempo, as minhas ocupações e as ocupações no qual Deus me chamou para fazer. Está comigo aí? Senão você vai ficar botando desculpa. Não, é o meu trabalho que me consome. E aí, já mudou 10 vezes de emprego? Mudou alguma coisa? Nada. Continua sendo o último a chegar. Continua chegando atrasado no culto. Então, irmão, nem bola de ouro resolve a tua vida, irmão. Nem se a nossa moeda mudar para o dólar resolve você. Porque você que é enrolado. Bom dia. Na manhã seguinte, Abraão levantou bem cedo e preparou um jumento e levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo, o holocausto, e partiu um lugar onde ele havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos no lugar de longe. Fique aqui com o jumento, disse ele aos seus servos, o rapaz e eu iremos adiante, vamos adorar, depois voltaremos. Abraão pôs a lenha no holocausto, no ombro de Isaque, e levou o fogo enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque virou para Abraão e perguntou, papai? Abraão respondeu, sim, meu filho. Temos o fogo aqui, a lenha também está aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. O que é amar a Deus acima de tudo? Estou indo para o lugar da minha maior renúncia da minha vida. Deus ainda não me respondeu, mas eu não subi ao topo do monte, estou na metade dele. Bom dia. Quando chegaram no lugar onde Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou uma lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar
sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Uau! A fascinação, a entrega, a paixão de Abraão era tamanha que eu acredito que Abraão, piamente, ele tinha coragem de sacrificar o seu filho, porque Deus o mandou fazer. Ele tinha essa coragem. Apesar de não ser uma prática habitual de Israel, ser uma cultura mais pagã do que o povo de Israel, mas Deus mandou. Deus mandou, eu vou obedecer. Apesar de Abraão apresentar umas convicções, fique aqui os servos, iremos adorar e voltaremos. O filho pergunta: cadê o cordeiro? Deus proverá. Apesar de Abraão ser alimentado pela fé, andar com Deus, ter uma assistência, uma consistência, ou seja, a experiência que ele já teve com Deus de 25 anos, ele lança umas palavras proféticas dizendo: nós iremos adorar, Deus vai nos honrar, nós iremos voltar para cá. Agora Abraão caminha, ele amarra um menino, coloca em cima do altar, pega o cutelo, chamado de faca, foice, aponta para o menino, ele fala: Senhor, é isso que tu quer de verdade? Cheguei no meu ápice da minha vida, eu vou descer daqui destruído, mas eu amo o Senhor acima de tudo, porque quem me deu essa promessa foi o Senhor, então só o Senhor pode tirar. Se o Senhor pediu, eu estou disposto a dar. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Só não quero que o Senhor saia da minha vida. Estou te devolvendo de novo meu Isaac. Foi bacana viver com ele, menino bom, grandes projetos eu tinha para a vida dele, mas já que o Senhor pediu, eu sou capaz de interromper para te obedecer. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, até quando o meu sonho Deus pede, eu devo dar. O que eu mais queria é o meu Isaac, o meu sonho, mas Deus me pediu, então toma, Deus. E agora? Só não tire de mim a tua presença. Quem me deu o Isaac pode me dar outro. Apesar de eu ter um sentimento pelo Isaac, apesar de a gente estar até o final, tu viu a gente subir no monte, como é que a gente conversava? O menino já estava excluído em todas as ofertas que o Senhor pedia. Eu já estava levando ele para o culto. Em tudo que o Senhor falava, ele já sabia. Ele falou: cadê o cordeiro? Ele levou a lenha. Ele próprio levou a lenha, Senhor. Aí ele pega um cutelo, aponta para cima, amarra um menino. Então pegou a faca para o sacrifício. No verso de número 11, nesse momento o anjo do céu clamou e disse: Abraão, Abraão, eu estou aqui, não toque no rapaz. O anjo disse: não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de verdade e não negou o seu único filho. Abraão saiu da terra por Isaac. Falei de ti uma grande nação. Para ter uma grande nação tem que ter descendência. E Deus está pedindo todas as promessas que Ele fez agora, para saber quem é maior, a promessa ou se sou eu. Abraão, quero saber se você se perdeu se relacionando comigo, ou se eu ainda tenho você, mas eu preciso tocar no que você ama. Eu preciso disputar com aquilo que você tem tempo. Eu preciso disputar com aquilo que você adora. Sobe o Moriá e vem comigo. Abraão sobe, dando um passo, chorando, dando um passo de fé. Abraão amarra um menino naquele altar. Abraão fecha a boca do menino. Abraão pega o cutelo e diz: Deus, há 25 anos eu estou caminhando contigo, mas tu nunca me pedisse nada de tamanha entrega como agora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aqui está o meu melhor, aqui está o que eu tenho de mais precioso, de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Acredito que Deus, olhando as páginas de Gênesis 22, Deus criou João 3,16. Se Abraão deu Isaac, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Loucura de amar a Deus, a sua obra. Me vem uma viúva, me vem uma mulher sunamita, deixa um filho que um profeta prometeu em nome de Deus, cujo qual ela tinha grande admiração, um filho morto em casa. Ela vai em carreira atrás do profeta e diz: a minha promessa está lá, o meu filho está lá. Ao contrário, eu nem pedi a Deus. Aí Deus entra na casa daquela viúva de novo e ressuscita o filho dela. Sabe, irmãos, algumas coisas mortas na nossa vida não podem nos deixar de buscar a Deus. Algumas coisas, quando não funcionam, não podemos deixar de buscar a Deus. Nem sempre teremos resposta, mas resposta é a convicção da caminhada com Deus. Sabe, irmão, todo cristão tem um Moriá para subir, todo cristão tem um Isaac para oferecer, todo cristão tem que carregar nos seus ombros a lenha do sacrifício e o fogo do Espírito Santo. Sobe o Moriá para tu ver. Sobe o Moriá, irmão. Leva o que você tem de mais precioso. Pega o seu bebê, pega o seu filhinho de 10 anos, 12 anos. Decida amar a Deus mais do que a sua esposa. Você vai ver se Deus não vai ser o Senhor da sua casa. Nunca coloque Deus na frente da sua família, atrás da sua família. Ou nunca coloque a sua família atrás de Deus, na frente de Deus. Devemos colocar tudo no seu devido lugar, no eixo certo. Nem sempre eu agradando a minha família, Deus ficará comigo, mas com convicção, se eu agradar a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é uma vida de sacrifício? Vocês levantaram a mão, 100% da igreja disse aqui: olha, eu amo a Deus acima de todas as minhas forças. Mas o que nós estamos sendo omissos? Quem ama seu pai, sua mãe ou qualquer outra coisa além de mim, ou seja, não cumpre o meu chamado, é incompatível. Quando a gente, meu irmão, ama a Deus, Deus recupera aquilo que a gente tinha perdido pelas nossas próprias mãos. Abraão teve o seu maior desafio de vida depois de 2 décadas, quase 3 décadas com Deus. Deus agora pede o que ele ama. Moisés ficou impedido de entrar na terra que emana leite e mel, porque ele desobedeceu, mas mesmo assim teve paciência, respeitou a Deus. Então o que é amar a Deus acima de todas as coisas? Quando ele faz, amém. Quando ele não faz, amém. Quando ele pede o que eu amo, amém. Quando ele manda o que eu amo subir no Moriá, amém. Amor frouxo. 90% da igreja que está aqui hoje, servir a Deus é opcional para vocês. Com dor vocês não servem a Deus. Se faltar dinheiro para passagem, vocês não servem a Deus, porque vocês são cambistas. Vocês não entendem o que é Deus ainda. A igreja brasileira ainda não entendeu o que é Deus ainda. A juventude de hoje canta vísceras, 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 vísceras. A juventude que queima em fogo e desvia com facilidade. Que mentirada, que mesa de cirurgia é essa? Queima em mim. Cadê a obediência, cadê a confiança, cadê a santidade para Deus? Precisamos conhecer a Deus de verdade, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. De pé nos seus lugares, por favor. Se você hoje tem uma declaratória para fazer para Deus, utilize o altar para isso. Se você hoje se viu reprovado no que foi lhe falado, se retrate hoje. Se você está no nível de perfeição, fique no seu lugar.